Existe um segredo enterrado nas primeiras páginas da Bíblia que pode mudar tudo o que você pensa sobre a origem da humanidade. Gênesis menciona que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Mas enquanto conhecemos Caim, Abel e Sete, as filhas permanecem sem nome, sem história. Porque a Bíblia, que registra famílias inteiras com detalhes impressionantes, silencia completamente sobre as primeiras mulheres nascidas na Terra. Hoje vamos desvendar esse mistério usando textos antigos e descobertas que poucos conhecem. O que você vai descobrir pode transformar sua compreensão sobre os primeiros capítulos da Bíblia. Sem essas mulheres, a humanidade teria acabado na primeira geração. Elas foram essenciais para a continuidade da vida humana, mas seus nomes foram apagados. Isso não é apenas curiosidade histórica. É sobre entender padrões que se repetem até hoje. Como histórias fundamentais são silenciadas e por quê? A ausência desses nomes levanta questões profundas. Com quem Caim e Sete se casaram? Por que Deus permitiu casamentos entre irmãos no início? Existiam outros humanos além da família de Adão? Essas perguntas tocam no coração da teologia cristã e no plano de salvação. Se você quer entender verdadeiramente a Bíblia, precisa encarar esses mistérios de frente. Vamos examinar as evidências passo a passo. Primeira evidência, Gênesis 5:4, declara claramente que depois que Adão gerou a Sete, ele viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Note o plural. Filhas, não filha. Múltiplas mulheres nasceram, mas nenhuma é nomeada. Segunda evidência. Em Gênesis 4:14, Caim teme que qualquer pessoa que o encontrar vai matá-lo. Mas quem poderia matá-lo se só existiam Adão, Eva e ele? A resposta está nas gerações não mencionadas. Estudiosos calculam que quando Caim matou Abel, Adão poderia ter mais de 100 anos, tempo suficiente para gerar dezenas de filhos e netos. Terceira evidência, Gênesis 4:17 diz que Caim conheceu sua mulher. A palavra hebraica usada aqui significa intimidade conjugal legítima, não um encontro casual. Isso sugere uma união reconhecida e aceita naquela sociedade primitiva. Descobertas recentes lançam nova luz sobre esse mistério. Textos antigos da Mesopotâmia, escritos em tábuas de argila há mais de 4.500 anos, mencionam tradições sobre as primeiras irmãs que se casaram com seus irmãos para povoar a terra. Curiosamente, essas tradições são anteriores aos escritos de Moisés. Uma antiga tradução da Torá para o aramaico identifica a esposa de Caim como Calmana e a de Abel como Balbira. Embora esses textos não façam parte da Bíblia, eles preservam tradições orais muito antigas. Mais revelador ainda é o livro de Adão e Eva, um texto antigo da Etiópia que lista 9 filhas de Adão. Lulua teria nascido junto com Caim. Aclia teria nascido junto com Abel. Azura seria a esposa de Sete. E havia outras 6 com diferentes nomes. Mas antes de continuarmos, eu quero saber, de onde você está assistindo este vídeo? Comente aqui embaixo. Queremos levar a palavra de Deus a mais pessoas ao redor do mundo. Um dos maiores desafios para nós hoje é aceitar casamentos entre irmãos. Mas vamos entender o contexto. Cientistas cristãos explicam que o código genético humano original era perfeito, sem defeitos. Os problemas genéticos que conhecemos hoje se acumulam ao longo de muitas gerações. Isso significa que Adão e Eva tinham genes perfeitos. Seus filhos podiam se casar sem riscos para a saúde. Foi somente após muitas gerações que Deus proibiu casamentos entre parentes próximos no livro de Levítico. Estudos em comunidades isoladas confirmam isso. Quanto mais próxima da origem, menores são os problemas de casamentos entre parentes. Algumas tribos isoladas praticaram casamentos entre primos por séculos sem problemas graves de saúde.
O livro dos Jubileus, descoberto junto com os manuscritos do Mar Morto, oferece detalhes extraordinários sobre essas filhas esquecidas. Segundo este texto antigo, Awan nasceu no ano 134 após a criação. Ela foi escolhida como esposa para Caim desde o nascimento. Azura nasceu no ano 145, logo após a morte de Abel. Ela estava prometida para Abel, mas acabou casando com Sete após o assassinato. O mais intrigante é que o livro afirma que essas escolhas matrimoniais foram feitas por Adão seguindo orientação divina. Isso sugere que havia um plano de Deus mesmo para essas uniões entre irmãos. Alguns propõem que Caim casou com uma mulher de outro povo. Vamos examinar essa ideia. A teoria sugere que Gênesis capítulo 1 descreve a criação de vários humanos, enquanto Gênesis capítulo 2 foca especificamente em Adão e Eva. Seria como se Deus tivesse criado outros grupos humanos além do casal do Éden. Mas essa teoria tem problemas sérios. Paulo escreve em Romanos que por um só homem, Adão, o pecado entrou no mundo. Em Coríntios ele chama Adão de o primeiro homem. Em Atos está escrito que de um só Deus fez toda a humanidade. A linguagem da Bíblia no hebraico original também apoia a ideia de um único casal original, não múltiplas criações humanas. Aqui está a revelação que muda tudo. O silêncio sobre as filhas não é falha, é proposital. Deus está nos ensinando algo profundo sobre valor e propósito. Na cultura antiga, as famílias eram registradas pelos homens. Mas Deus subverte isso, mostrando que sem essas mulheres anônimas, não haveria família alguma. É o primeiro exemplo bíblico de como Deus usa os considerados insignificantes para realizar seus maiores propósitos. Assim como Maria, uma jovem desconhecida de Nazaré, se tornaria mãe do Salvador. O padrão se repete através da Bíblia. Raabe era uma prostituta, mas entrou na linhagem de Jesus. Ruth era uma estrangeira moabita. Tamar se disfarçou para garantir a continuidade da promessa. Deus consistentemente usa os esquecidos para envergonhar os poderosos. As duas linhagens, de Caim através de Awan e de Sete através de Azura, representam os dois caminhos da humanidade. A linhagem de Caim com Awan construiu as primeiras cidades, focando nas coisas terrenas. Eles desenvolveram ferramentas e armas, confiando em sua própria força. Criaram instrumentos musicais e arte, expressando seus desejos humanos. Essa linhagem culminou em Lameque, um homem violento que teve duas esposas e se gabava de sua brutalidade. A linhagem de Sete com Azura foi diferente. Eles começaram a invocar o nome do Senhor, focando nas coisas celestiais. Preservaram o conhecimento sobre Deus e mantiveram viva a esperança da promessa do Salvador. Essa linhagem culminou em Noé, o homem justo que Deus escolheu para preservar a humanidade. Essas duas mulheres sem nome se tornaram mães de dois destinos eternos. Escavações na antiga cidade de Jericó revelaram algo fascinante. Em camadas de terra datadas de milhares de anos atrás, foram encontradas evidências de duas comunidades vivendo próximas, mas com práticas religiosas completamente diferentes. Um arqueólogo cristão identificou padrões de sepultamento que sugerem duas tradições religiosas diferentes no Oriente Médio Antigo. Um grupo enterrava seus mortos com armas e objetos de valor, sugerindo a cultura materialista de Caim. O outro grupo tinha sepultamentos simples, com símbolos de fé, sugerindo a cultura espiritual de Sete. Quando as duas linhagens se misturaram, nasceram os gigantes, os nefilins. Mas há mais nessa história do que parece. A palavra nefilim vem de uma raiz que significa cair. Alguns manuscritos antigos sugerem que as filhas da linhagem de Caim eram especialmente bonitas. Elas usavam pinturas, joias e adornos para seduzir os homens da linhagem santa de Sete. O livro de Enoque, citado na carta de Judas, oferece detalhes perturbadores.
As mulheres da linhagem de Caim conheciam segredos de sedução, usavam maquiagem e enfeites para atrair, e deliberadamente corromperam a linhagem que servia a Deus. Isso não é uma crítica às mulheres. É um alerta sobre como a beleza sem santidade pode levar à destruição. Estudos modernos do DNA humano confirmam algo impressionante. Toda a humanidade descende de uma única mulher, que os cientistas chamam de Eva genética. Mais fascinante ainda, estudos dos genes masculinos sugerem que todos descendemos de um homem que viveu mais recentemente que essa Eva. Isso se alinha perfeitamente com o dilúvio, quando a humanidade foi reduzida a Noé e seus filhos. Um geneticista cristão formado em Harvard calculou que, observando como os genes mudam ao longo do tempo, a origem humana aconteceu entre 6 e 10 mil anos atrás. Exatamente o tempo que a Bíblia indica. O silêncio sobre as filhas de Adão ecoa através de toda a Bíblia. A mulher de Ló permanece sem nome, mas sua escolha de olhar para trás definiu seu destino eterno. A filha de Jefté, sacrificada por um voto precipitado, nunca recebe um nome. A mulher samaritana que encontrou Jesus no poço teve sua vida transformada, mas permanece anônima. Cada uma dessas mulheres representa escolhas eternas entre dois caminhos. O fato de não terem nome torna suas histórias universais. Elas representam todas nós. O Talmud, que preserva tradições orais judaicas muito antigas, conta histórias fascinantes sobre as filhas de Adão. Segundo essas tradições, sempre nasciam gêmeas junto com cada filho. Cada filho tinha uma irmã mais velha e uma irmã mais nova. A disputa entre Caim e Abel teria começado porque Caim queria a irmã mais nova de Abel, que era mais bonita. Essa inveja teria contribuído para o primeiro assassinato da história. Embora essas histórias não estejam na Bíblia, elas revelam como as tradições antigas tentavam entender e preencher os silêncios do texto sagrado. Quando comecei a estudar esse mistério, algo mudou profundamente em mim. Percebi quantas histórias fundamentais permanecem não contadas, quantas pessoas essenciais permanecem anônimas, quantos pilares da fé são mulheres e homens cujos nomes nunca conheceremos. Isso me ensinou que Deus não precisa do nosso reconhecimento para usar nossas vidas poderosamente. As filhas de Adão cumpriram o propósito divino sem jamais serem celebradas ou terem seus nomes escritos. Hoje, quando sinto que meu trabalho passa despercebido, quando parece que ninguém nota meus esforços, lembro dessas mulheres. Elas carregaram o futuro da humanidade em seus ventres sem nunca receber sequer uma linha de reconhecimento. A fidelidade anônima delas transformou minha perspectiva sobre o que realmente significa ter uma vida com propósito. O que isso significa para você hoje? Primeiro, nem todo herói da fé tem seu nome registrado. Você pode estar fazendo história agora mesmo, sem holofotes ou reconhecimento público. Segundo, o silêncio de Deus em certas áreas não significa que ele está ausente. Às vezes, ele trabalha mais poderosamente através do anonimato e do que parece esquecido. Terceiro, suas escolhas de hoje ecoam por gerações. Awan e Azura não tinham ideia de que estavam iniciando linhagens que definiriam destinos eternos. Suas decisões diárias podem ter impacto muito maior do que você imagina. Quarto, Deus usa situações improváveis. Se ele usou casamentos entre irmãos para povoar a terra e cumprir seu plano, ele certamente pode usar suas circunstâncias imperfeitas para sua glória. As filhas sem nome de Adão e Eva carregam uma das maiores lições de toda a Bíblia. Os essenciais raramente são celebrados. Os fundamentais frequentemente são esquecidos. Mas sem eles, não haveria história alguma para contar. Hoje, enquanto o mundo persegue fama, likes e reconhecimento nas redes sociais, Deus continua trabalhando através dos anônimos, através dos esquecidos, através daqueles que servem sem aplausos ou curtidas.
As filhas de Adão nos ensinam que o maior legado não é ter seu nome lembrado pelos homens. É cumprir fielmente o propósito para o qual Deus te criou, mesmo que ninguém jamais saiba seu nome. Se este estudo transformou sua perspectiva como transformou a minha, compartilhe este vídeo agora. Deixe seu comentário sobre qual parte mais impactou seu coração. E lembre-se, você não precisa ser famoso ou ter seu nome escrito em livros para ser essencial no plano de Deus. As maiores histórias frequentemente pertencem aos sem nome que foram fiéis no anonimato. Inscreva-se para mais revelações bíblicas profundas que vão transformar sua fé. Que Deus abençoe os anônimos fiéis. Que Ele abençoe você,